Jotaro sempre parou o tempo em Jojo. A forma como Jotaro descobriu que era capaz de parar o tempo divide a opinião dos fãs. Alguns dizem que o fato dos stands serem do mesmo tipo não tem sentido algum. Outros dizem que foi puro protagonismo, enquanto outros defendem fervorosamente que faz total sentido eles serem do mesmo tipo. Outros tentam defender essa ideia dizendo que o The World na verdade é o stand do Jonathan, e por isso existe a ligação entre ele e o Star Platinum. Mas existe um argumento que uma boa parte das pessoas desconsidera, mas que nesse vídeo eu irei te provar que faz todo sentido. Jotaro sempre parou o tempo, e isso esteve diante dos seus olhos o tempo todo, e é essa teoria que eu vou provar pra você. Meu nome é Otávio Reis, conhecido como o gordinho mais gostoso vivo, e me segue lá no Instagram, @OtoAnisong, e você tá no canal Jojo99. Jotaro vs Dio. A primeira vez que Jotaro demonstrou habilidades relacionadas ao tempo aconteceu no episódio 47 de Stardust Crusaders. Após Dio terminar de provar o quão superior era seu stand em relação ao Star Platinum, ele decidiu que já estava na hora de acabar com a linhagem Joestar e matar Jotaro de uma vez por todas. O problema foi que, ao parar o tempo, quando se aproximou de Jotaro para desferir o golpe final, ele viu os dedos do Jotaro se mexendo, o que fez ele recuar imediatamente. Depois de mais alguns testes, ele percebeu que na verdade Jotaro tinha grudado um imã nos seus dedos. Isso durante a primeira parte do confronto, quando seus stands ainda estavam trocando socos, mas depois foi mostrado que Jotaro realmente poderia se mover no tempo parado, no momento em que Star Platinum arrombou a barriga do Dio. Após isso, o confronto entre eles ficou ainda mais tenso, com Jotaro tentando aproveitar os poucos segundos que ele tinha para invadir o mundo de Dio, enquanto este tentava a todo custo fazer Jotaro reagir aos seus diversos ataques. Conforme a luta foi prosseguindo, Jotaro acabou ficando encurralado debaixo de um rolo compressor usado por Dio, que nem mesmo a ciência moderna sabe dizer onde ele achou aquele rolo compressor em 7 segundos. Quando Dio achou que finalmente havia vencido Jotaro e finalmente vencido sua luta secular contra a família Joestar, ele reparou que estava perdendo seus movimentos aos poucos, até chegar ao ponto em que ele não era mais capaz de se mover no que ele mesmo acreditava ser o seu mundo. No final, nós descobrimos que Jotaro, além de ser capaz de se mover no tempo parado, poderia parar o tempo por conta própria. E os segundos que Dio se moveu além do seu limite, acreditando que o seu poder estava se expandindo, na verdade, eram os segundos que o Jotaro havia parado o tempo. Aqueles momentos eram apenas Dio se movendo no tempo parado de Jotaro. Meio confuso, mas dá pra entender. Mas o que não dá pra entender é porque você ainda não tem uma camiseta maneira dessa do Dio, uma incrível dessa do Jotaro e mais de 30 modelos diferentes. Para adquirir, é só ir na descrição e no comentário fixado. A partir daquele momento, a comunidade de Jojo foi abarrotada por uma série de discussões sobre a origem do poder de Jotaro. Mas eu vou provar nesse vídeo como Jotaro sempre parou o tempo. A primeira ocasião em que esse poder do Jotaro apareceu, coincidentemente, foi na primeira vez em que Star Platinum foi mostrado, isso na cela de prisão durante o primeiro episódio de Stardust Crusaders. Como forma de provar para sua mãe e os policiais que ele estava possuído por um espírito maligno, Jotaro pegou a arma de um dos homens e atirou em si mesmo a poucos centímetros do seu rosto, mas ela foi cirurgicamente interceptada por Star Platinum. Quando eu digo de forma cirúrgica, eu quero que vocês entendam algo. Eu não estou dizendo que o Star Platinum agarrou de mão aberta, ou apenas se colocou entre o tiro e Jotaro. Ele conseguiu precisamente pinçar a bala com o dedo indicador e o polegar. Vocês podem conferir isso em 6 minutos e 35 segundos do primeiro episódio de Stardust Crusaders. A arma usada pelos policiais era uma típica usada pelas autoridades dos anos 90, e Stardust Crusaders se passa bem no final dos anos 80. Então, essa arma já era comum na maioria dos locais, uma Magnum 357. Essa arma alcança uma velocidade de incrível 410 metros por segundo, apenas no momento em que ela sai do cano de disparo. E mesmo assim, ela foi delicadamente pensada pelos dedos de Star Platinum. Otto, mas isso não é surpresa nenhuma. Esse momento foi só para mostrar que o Star Platinum era extremamente rápido. Em vários outros episódios, podemos ver que ele era extremamente rápido mesmo. Ele seria capaz de parar a bala sem parar o tempo. Tá tirando aqui. Será mesmo? Então vamos relembrar o episódio que eu citei agora
agora há pouco, mas dessa vez nos 12 minutos e 10 segundos de episódio. Jill já sabia que Jotaro era capaz de se mover no tempo parado, mas ele ainda precisava saber o quanto ele conseguia. Então, ele paralisou o tempo e lançou inúmeras facas na direção de Jotaro. Caso ele conseguisse se mover ilimitadamente, poderia desviar todas as facas com seu stand, mas se ele estivesse limitado a poucos segundos, as facas iriam atingi-lo uma hora ou outra. Jotaro usou seus 2 segundos de liberdade no mundo parado e desviou algumas facas, mas não foi o suficiente. Então, ele só pôde voltar a se defender quando o tempo voltou a correr normalmente, o que infelizmente não foi o suficiente, e Jotaro acabou sendo atingido. Mas quem será atingido será você se não deixar seu protocolo Liz. Like, inscrição e sininho. Deixa o Oroura nesse like. Quando você deixa o protocolo Liz, você ajuda a cultura de Jojo a se espalhar pelo nosso Brasilzão. Ajuda a disseminar essa cultura de homens afeminados com encostos super poderosos. Agora pensem bem, eu sei que as facas vieram de mais de uma direção, mas não era nada tão absurdo. Todas elas foram jogadas pela frente. Algumas estavam mais alinhadas na diagonal esquerda e outras na direita, mas todas elas saíram do mesmo ponto. Não havia vindo pelas costas ou qualquer direção que fosse realmente impossível de interceptar. Mesmo assim, Star Platinum não foi capaz de proteger Jotaro completamente. Mas estamos falando do mesmo stand que pinçou cirurgicamente um disparo a 410 metros por segundo. As facas disparadas por Jill nem chegavam perto dessa velocidade, e Jotaro tinha como saber de onde as facas estavam vindo, apesar de não ser capaz de se mexer. Então é simplesmente impossível que o Star Platinum tenha pego aquela bala enquanto ela se movia. Na luta final, foi provado que sua precisão e velocidade não são tão grandes assim, enquanto não havia nenhuma forma dele ter impedido aquele tiro com o tempo correndo normalmente. Tudo nos leva a acreditar que na verdade ele parou o tempo, pinçou a bala e depois o tempo ocorreu normalmente. Tudo sem Jotaro perceber. Jotaro vs Darby. A segunda ocasião que Star Platinum parou o tempo antes da luta final aconteceu no episódio 35 de Stardust Crusaders. Após a derrota de Polnareff e Joseph, Jotaro tomou a frente do confronto e iniciou um jogo de pôquer com Darby. De cara ele já demonstrou que seria um confronto bem mais difícil, mostrando ao seu adversário que ele havia memorizado todas as cartas de trás para frente, apenas usando a visão do Star Platinum enquanto ele embaralhava o jogo. Em seguida, Darby foi pego em uma tentativa de trapaça ao tentar ficar com a carta em cima do baralho e enviar para Jotaro a carta de baixo, fazendo Jotaro quebrar seu dedo e se recusar a deixar Darby distribuir as cartas. Então ele pediu para Afton buscar um garoto das redondezas para distribuir as cartas e garantir a imparcialidade necessária. Darby ficou muito feliz com isso, porque Jotaro e Afton não sabiam que aquele garoto, assim como todas as pessoas nas redondezas, eram contratadas por Darby. Quando as cartas foram distribuídas, Jotaro mostrou total confiança no seu jogo, mas acabou perdendo na primeira rodada. Na rodada seguinte, Jotaro nem se deu ao trabalho de olhar suas cartas. A confiança no seu jogo era plena. Aliás, sua confiança era tão grande que ele foi aumentando a sua aposta cada vez mais. E como Darby já tinha ideia dos poderes do Star Platinum, ele começou a pensar se o stand de Jotaro havia trocado as cartas antes mesmo das cartas irem para a mão dele. Jotaro apostou as fichas da sua alma, também da alma de Afton, Kakyoin, que nem estava lá para se defender, e o mais épico de tudo, eu subo a aposta, apostando a alma da minha mãe. A tensão de Darby aumentou ainda mais quando Jotaro, em um piscar de olhos, acendeu um cigarro na sua boca. Talvez você não se lembre exatamente disso, porque aqui no ocidente, essa cena foi censurada, já que Jotaro ainda era menor de idade durante esses acontecimentos. É simplesmente impossível que Star Platinum tenha pego e acendido aquele cigarro, com o tempo correndo normalmente sem ninguém ver. Em situações muito mais extremas que aconteceram ao longo dos episódios, a velocidade do Star Platinum ainda era visível a olho nu. Então, como repentinamente a sua velocidade o deixava completamente imperceptível para as pessoas ao seu redor. Mais uma vez, ele só poderia ter realizado isso com o tempo parado. E não acaba por aí. Conforme a aposta vai prosseguindo, Jotaro faz de tudo para deixar Darby mais assustado com a possibilidade de Star Platinum ter trocado as cartas sem ele ver. Então, pouco depois, surge um drink ao seu lado que Jotaro elegantemente saboreia. Nesse caso, é ainda mais difícil para Star Platinum pegar esse drink com o tempo seguindo seu fluxo normal por uma
uma série de motivos. Primeiro, podemos pensar que o Star Platinum pegou a bebida de qualquer pessoa ali, e talvez todos estivessem tão concentrados no jogo que nem perceberam. Mas isso não se sustenta, já que ninguém nas mesas ao lado mostrou qualquer tipo de incômodo a esse respeito e a bebida ainda não havia sido consumida. Essa possibilidade também impediria ele pegar direto da bancada, e nenhum outro argumento nesse sentido consegue refutar o fato de que ele teria que transportar um copo cheio em uma velocidade imperceptível sem derrubar uma gota. Ah, mas voto, seu burro. Mas se ele fosse capaz de parar o tempo, ele não teria segundos o suficiente para encher o copo, cortar a laranja, pegar canudo e levar até o Jotaro, já que na batalha final, ele tinha apenas alguns milésimos disponíveis. Sim, você não está totalmente errado em pensar nisso, mas vale lembrar que o Star Platinum possui um alcance relativamente alto para coisas inúteis, tipo na prisão quando levam refrigerante para ele e além de tudo quadrinhos. Então, enquanto o Jotaro estava apostando a alma de todo mundo que aparecia pela frente, o Star Platinum poderia estar fazendo o drink e usar o tempo parado apenas para fazer a bebida aparecer na mesa repentinamente. Lembrando que todos esses acontecimentos eram sem o conhecimento de Jotaro e Yasuo. Nenhum deles sabia desse poder, até então oculto do Star Platinum, mas existe alguém que sabia disso: Darby, o apostador, que foi a primeira pessoa canonicamente a perceber os poderes do Star Platinum antes mesmo do Jill, antes mesmo do seu próprio usuário e de seus parceiros. As pessoas costumam pensar que todo aquele pavor que tomou conta do apostador foi por causa da confiança de Jotaro somada à velocidade do seu stand, mas na verdade o seu medo teve outro motivo. Darby já era um homem de meia idade, e eu arrisco dizer que ele tinha uns 45 anos. Provavelmente já havia lidado com uma vasta variedade de usuários de stand, então muito provavelmente ele já havia conhecido o conceito de stands do mesmo tipo, stand que possuem as mesmas habilidades, tanto físicas quanto habilidades especiais. Considerando que seu irmão mais novo era mordomo da mansão do Jill, ambos possuíam uma certa confiança de seu mestre, o que significa que provavelmente ambos sabiam dos poderes do stand de Jill. No momento em que ele viu o Star Platinum, ele acabou percebendo que ele era do mesmo tipo de stand do seu mestre, mas ao ver o cigarro e a bebida surgindo em um piscar de olhos, ele confirmou que Jotaro também era capaz de parar o tempo, assim como The World. Por isso, ele ficou tão amedrontado. Se Jotaro tivesse a capacidade de parar o tempo, então ele poderia ter trocado as cartas e facilmente venceria Darby. Essa foi a real razão por trás do surto do mesmo. Não foi o fato de que ele teria que revelar o segredo do seu mestre, mas sim o fato de que ele não poderia fazer absolutamente nada para derrotar Jotaro e a habilidade do Star Platinum de parar o tempo. Ah, mas voto. Como é possível o Star Platinum parar o tempo mais uma vez se o Jotaro perceber? Tá tinindo aqui. Bom, no primeiro episódio o Star Platinum trazia uma série de coisas desejadas inconscientemente pelo Jotaro. Então parar o tempo não pode ser tão diferente. Nem sempre os stands agem apenas pela vontade do usuário. Às vezes, eles precisam agir por puro instinto. Eu queria te lembrar que na descrição e no comentário fixado tem os mangás de Jojo para você adquirir e colecionar. E esse conceito do Star Platinum parar o tempo não é dos dias de hoje. Muito antes disso, essa ideia já havia sido apresentada. Sabe onde? No OVA de 1993. A luta final nessa versão começou um pouco diferente, porque quando Jill decidiu acabar com Jotaro de uma vez, não teve nada de imã para atrasar o problema. Ele foi apenas protegido algumas vezes pelo Star Platinum sem perceber. Ele só percebeu que era capaz de parar o tempo quando o Star Platinum se manifestou por completo para protegê-lo. Nesse momento, ele assimilou o fato de eles serem do mesmo tipo e toda aquela coisa que a gente já viu no anime de 2014. Ou seja, tanto nas duas versões de Stardust Crusaders, Jotaro era capaz de parar o tempo inconscientemente. E mesmo que você quiser desconsiderar a luta do OVA por ter mudado alguns acontecimentos do material original, você não pode negar todas as outras evidências. Mas o que não dá pra negar mais é seu desejo de continuar assistindo o canal. Eu vou deixar um vídeo aí na tela sobre todos os stands de Jojo Stone Ocean e um vídeo falando sobre como seria o Crazy Diamond do Josuke em versão Requiem. Obrigado por estarem comigo até aqui, vocês são massa e não fumem maconha.